Já estamos há 16 aulas falando a respeito da salvação e na próxima, embora não possa dizer que o assunto se limite a esse, ainda estará correlacionado antes de avançarmos para outros fundamentos doutrinários. Hoje eu quero falar a respeito da abrangência da salvação. Quando falo a respeito da abrangência da salvação, eu quero chamar a sua atenção para o que o pecado afetou, né? Aonde foi que nós colhemos os danos do pecado inicial, da queda, né? Uma das primeiras aulas, quando entramos no assunto da doutrina da salvação, foi justamente falar a respeito da queda, das suas consequências. Em Gênesis, no capítulo 3, dos versos 16 a 19, depois de Deus já ter confrontado primeiramente, né, a serpente, Apocalipse chama Satanás de antiga serpente. No verso 16, Deus se dirige primeiro à mulher, né? Depois nós lemos no 17 a Adão, e aí nós vamos vendo algumas implicações diretas do pecado, não só sobre a humanidade, né? Mas também sobre a criação. Então eu quero destacar em primeiro lugar aqui as consequências da queda. Qual é a abrangência, a extensão do dano do pecado, para que a gente consiga, então, por conseguinte, né, vislumbrar qual é a abrangência da salvação como caminho de restauração para todas essas áreas. Então o texto diz assim: a mulher ele disse, Gênesis 3, de 16 a 19, e a mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bom, então vemos a morte sendo comunicada aqui, no sentido do homem voltar ao pó. Vemos uma maldição que toca a humanidade, além da própria morte espiritual, a separação de Deus, né? Vemos uma maldição que toca o homem também no que diz respeito a um trabalho que seria muito mais duro do que se o pecado não tivesse entrado. Vemos que essa maldição toca a mulher, ampliando os sofrimentos da gravidez e da dor do parto. Mas também vemos Deus falando: maldita é a terra por sua causa. Ou seja, as consequências da queda não se limitaram ao plano espiritual, do relacionamento do homem com Deus, afetaram a sua estrutura física, a forma de viver. Podemos falar da questão de saúde, não só por causa dos desdobramentos das dores de parto, mas por causa de inúmeras outras consequências do pecado, como a própria enfermidade, né, que se instala na humanidade. Mas também não podemos negar a declaração de Deus: maldita é a terra por sua causa. Deus falando a Adão. Ou seja, o pecado não afetou só você, não afetou só o ser humano. Quando falamos que afetou o ser humano, obviamente afetou o ser humano por completo, o aspecto espiritual e também o natural, mas Deus está dizendo isso também afetou a própria estrutura da criação, da natureza, né, da terra como um todo. Quando falo da terra, não me limito ao planeta, mas a toda a criação, tentando distinguir o restante da criação, separando e distinguindo, obviamente, o homem do restante da criação. Então, o pecado afetou não só a humanidade, mas toda a criação, e é justo dizer que o pecado ainda afeta a natureza até hoje. E se afeta até hoje, quanto mais no seu início, quando essa porta foi aberta. No livro de Oséias, no capítulo 4, dos versículos 1 a 3, nós lemos assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Então, problemas são com pessoas. Por quê? Por causa do comportamento. Vamos continuar lendo. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso aqui nós temos agora, né, a lei de causa e consequência. Por isso, a terra está de luto, todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Ou seja, as consequências do pecado, e não estou nem falando do pecado original. Aqui Oséias está trazendo uma palavra de juízo para
aqueles pecadores dos seus dias mesmo. Deus está dizendo, haverá consequência não só tocando diretamente vocês, mas as práticas de vocês afetam a terra. A Bíblia está dizendo, a terra está de luto, né? Os moradores vão desfalecer, colhendo as consequências, mas o Senhor está dizendo, juntamente também, os animais do campo, as aves dos céus, até os peixes. E, como afirmei, né, se esse tipo de consequência do pecado já se manifesta hoje, o que dizer daquela porta inicial aberta por ocasião da queda? Então, as consequências da queda afetam tanto o homem, o ser humano, como também a terra, a criação. E eu quero, aqui na sequência, falar da abrangência da salvação, que tem uma oferta de restauração, não só para o homem, obviamente se dirige a ele em primeiro lugar, mas também para a terra. Então, em primeiro lugar, só destacamos aqui de forma geral as consequências da queda. Em segundo lugar, eu quero conversar a respeito da salvação e o homem. Quando falamos que a salvação toca o ser humano, é importante que a gente entenda a abrangência da salvação no ser humano também. Não apenas que, olha, a salvação abrangente envolve a humanidade e a terra. Mas quando falamos do ser humano, qual é a abrangência da salvação? É o que eu quero chamar do seu ser inteiro. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23, a Bíblia diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Essa expressão em tudo aqui é muito importante. Qual o significado de em tudo? Ele continua e diz, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de em tudo é todas as partes, todos os aspectos do ser de vocês. Aliás, a NVI, a Nova Versão Internacional, traduz essa primeira frase de 1 Tessalonicenses 5:23 assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, em vez de em tudo, inteiramente. Uma outra tradução de Almeida, né, ela diz o vosso ser inteiro. Agora, a NVT, a Nova Versão Transformadora, 1 Tessalonicenses 5:23, nessa mesma primeira frase, ela diz assim, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Ou seja, espírito, alma e corpo é o ser inteiro, abrangente, todos os aspectos. Por isso, nós precisamos entender que a salvação não toca o homem apenas como se fosse uma única coisa, mas no seu ser inteiro, envolvendo os três distintos aspectos. O homem é um ser tripartido, né? Dividido em três partes distintas que, obviamente, se complementam, formando aí o todo, né? Muitas pessoas advogam a opinião de que existe apenas duas divisões, na teologia chamam isso de dicotomia, que é o homem espiritual, né, e o homem natural, ou o que Paulo chama de o homem interior, escrevendo aos Coríntios, e também o homem exterior, mais particularmente. Quando falamos do homem interior, eu vejo a Bíblia fazendo uma distinção em duas partes. Assim como quando você olhava o tabernáculo lá do Antigo Testamento, você percebe que tinha a parte coberta e a parte descoberta. Um olhar de pressa diria, olha, o tabernáculo, que é a casa, o lugar da habitação de Deus, só se divide em dois ambientes. Mas não, porque a parte coberta era subdividida por um véu em outros dois ambientes. Então, a parte coberta tinha dois ambientes e a parte descoberta um terceiro. Quando falamos do homem que hoje é a casa e a morada de Deus, não é diferente. Nós podemos simplesmente comparar o pátio, que era o quintal da casa de Deus, do tabernáculo, o átrio exterior ao corpo, e dizer que a parte coberta é o homem interior, que por sua vez se compõe de espírito e alma. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra ela é como uma espada afiada de dois gumes que tem o poder de separar não só juntas e medulas, duas coisas que ficam muito unidas, mas não são a mesma coisa, são distintas, mas ela também entra ao ponto de separar espírito e alma. Então, é muito importante que a gente reconheça que o homem é um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Particularmente, eu não gosto da maneira como muitos crentes, quando vão falar do ser completo, eles usam a expressão corpo, alma e espírito. Por quê? A ordem bíblica é espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Quando a gente começa falando corpo, alma e espírito, né, estamos sugerindo que o corpo é a parte mais importante do ser, e na verdade não é. Né? Percebemos claramente que a Bíblia apresenta uma outra ordem, o vosso espírito, a alma e o corpo. Então, a salvação toca o ser humano nessas três áreas
e ela é abrangente não só por também incluir a criação, mas porque quando falamos do homem, ela envolve todos os 3 distintos aspectos do ser humano. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Quando falamos das 3 partes do homem, espírito, alma e corpo, nós precisamos entender que com o espírito, o homem tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Então todo relacionamento com Deus, ele precisa acontecer na dimensão do espírito. Em João, no capítulo 4, no verso 24, Jesus diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz que o homem é um só espírito, né, com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, nós precisamos entender que todo relacionamento do homem com Deus, que é espírito, Jesus enfatizou isso, Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito. Toda a comunhão com Deus e com as coisas espirituais acontecem no nível do nosso próprio espírito. Mas o homem também tem uma alma, e a alma é o lugar onde ele vai ter consciência não das coisas espirituais, mas é um lugar onde ele vai ter consciência de si mesmo. Aliás, a gente costuma dizer que a alma é a sede da personalidade, que por sua vez tem um tripé: vontade, pensamentos e sentimentos, né? Essas 3 coisas estão relacionadas aí à personalidade, à alma e à consciência que o homem tem de si mesmo. Mas, quando falamos a respeito do corpo, né? Com o corpo, o homem tem consciência das coisas naturais. Aliás, precisamos entender que morte na Bíblia não é apresentada como fim de existência, mas de separação. Então, quando morremos, o espírito deixa o nosso corpo e a nossa capacidade de se comunicar e ter contato com esse ambiente da vida física e terrena está limitado. Mas não significa fim de existência, apenas o fim da capacidade de contato e comunicação aqui. É uma ideia de separação. O homem precisa do corpo para ter contato com as coisas naturais. E como a Bíblia mostra que a salvação é abrangente, tocando espírito, alma e corpo, né? A pergunta é como a salvação toca essas 3 distintas áreas do homem. Então já tivemos uma aula anterior sobre regeneração, intitulada Novo Nascimento, né? E ali nós falamos de como Jesus, em João no capítulo 3, fala sobre a importância de nascer de novo, e que quando Nicodemos, confuso, diz: Senhor, eu vou entrar no ventre de mamãe para ser dado à luz outra vez, Jesus diz: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o novo nascimento acontece no nível do nosso espírito. Essa experiência, ela precisa ser devidamente entendida. Não só o que acontece, mas onde se dá essa experiência. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando a Bíblia fala dele nos gerar, aqui está falando, obviamente, dele gerar de novo. É o ato que nós classificamos ou denominamos como regeneração. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 23, ele também fala da ação da palavra produzindo regeneração, e ele diz: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o que acontece? No nível do nosso espírito, a palavra de Deus entra, né, trazendo essa semente, esse código genético de uma nova natureza, a natureza de Deus, e proporciona mudanças para mim e para você, onde? No nível do nosso espírito. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Pedro faz uma declaração a respeito daquilo que é o resultado do que nos foi disponibilizado por meio do novo nascimento. Ele diz assim: por meio delas, o verso anterior ele fala de promessas, ele diz: por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, qual é a ideia do novo nascimento? É que a gente escape da velha natureza que nos domina com os seus desejos, e que a gente possa participar da natureza de Deus. Essa obra acontece no nível do nosso espírito, e a gente tem falado no processo de santificação da importância, né, de que a gente saiba como estender isso àquele aspecto prático do nosso corpo e da nossa carne, e já chegamos lá. Então tudo começa com a regeneração, nos é disponibilizada uma nova vida, né? E o ser humano, que é apresentado como morto nos seus pecados antes de uma experiência em Cristo, ele recebe vida.
Efésios capítulo 2, diz do verso 1 até o 3, eles deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a morte, a inclinação ao pecado, era tudo parte da velha natureza, e foi exatamente isso que Deus veio mudar. Agora, a pergunta é como a salvação toca a alma do homem, né? Nós vimos uma menção específica aqui de uma obra que acontece no nosso espírito. Um dos textos que eu citei aqui foi Tiago, capítulo 1, verso 18, que diz que ele nos gerou pela palavra da verdade, e vimos que isso acontece no nível do nosso espírito. Mas olha o que diz o verso 21 de Tiago 1. Depois de 18 fala da regeneração, ou de Deus nos gerar pela sua palavra no nível do espírito, ou o que fala sobre a alma, 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada, e essa é o que nós chamamos de uma tradução por equivalência, tá? A mesma Almeida Atualizada, ela usa a expressão a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aliás, curioso é que a palavra aqui salvar não é sotero, como normalmente é a sua utilização, o seu emprego no koineu, grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento. A palavra aqui é sozo. E sozo, de acordo com o léxico de Strong, ele dá a ideia não só de salvar, no sentido de mantenção, de resgatar do perigo ou destruição, de poupar alguém, mas ele também fala a respeito de fazer o bem. Aliás, a maior parte do tempo, quando Jesus, depois de curar alguém, ele diz, a tua fé te salvou, a expressão usada ali é sozo e não sotero. Ele está falando muito mais da cura que se efetuou do que salvação no sentido espiritual pleno da palavra. Então, eu estou destacando isso porque a Bíblia fala de algo que é uma palavra que foi implantada em nós, nos gera, ela permite o novo nascimento, mas que agora essa palavra que foi implantada no nível do nosso espírito tem que ser acolhida para produzir restauração no nível da alma. O que significa isso? A alma, como eu disse, é a sede tanto da nossa vontade, do nosso raciocínio, dos pensamentos, mas também dos nossos sentimentos. E o ser humano precisa de restauração nessas três áreas. O seu poder de decisão, as escolhas que precisarão ser corretas a partir do novo nascimento, a restauração dos sentimentos, não só das dores passadas, né, de experiências anteriores, mas a capacidade de entrar no lugar de regozijo e realização em Deus, mas também uma mudança na forma de pensar. O Novo Testamento fala em Romanos 12 de uma transformação que acontece pela renovação da nossa mente. Em Efésios 4, 23, a Bíblia também fala de nos renovar no espírito do nosso entendimento, ou seja, precisa haver uma reprogramação, uma mudança de valores. É por isso que em Lucas, no capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus em duas parábolas falando a respeito de a obra nova de Deus não poder ser adaptada numa estrutura velha de vida. Não importa se ele está dando o exemplo de não adaptar um pedaço de roupa nova no vestido velho, ou se ele está falando de colocar o vinho novo no odre velho. Ele está dizendo que o novo de Deus não deve ser adaptado numa estrutura velha. Ou seja, a nova natureza não deve ser adaptada a uma velha forma de pensar. É por isso que nós precisamos de renovação, né? Mudança de pensamento. E aí precisamos entender que a importância de gastarmos tempo diante da palavra de Deus não é apenas para entender a doutrina, para conhecer melhor o nosso credo, não é apenas para ter informações sobre a nossa religião, vou botar aqui entre aspas, mas a palavra de Deus tem um poder de restaurar a nossa mente, a nossa forma de pensar, de redirecionar escolhas, sentimentos, e isso também é parte da abrangência da salvação. Não se fala tanto a respeito da salvação da alma, né? A do espírito, nós sabemos que ele foi recriado, é uma experiência instantânea na conversão, embora a Bíblia destaque um crescimento espiritual, e para isso a palavra de Deus, que gerou o novo nascimento, também é o alimento para o nosso crescimento. Mas, quando falamos da alma, a ideia de restauração, Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Então, a alma nas suas três esferas, vontade, raciocínio, sentimentos, ela será trabalhada
pela palavra de Deus, né? É muito impressionante como no dia a dia, nessa prática, nós vamos entender isso. Dentro desse processo, temos orientações práticas sobre despir-se do velho homem, do antigo comportamento, revestir-se do novo. E aqui a Bíblia não está falando só de mudar comportamento, mas de mudar o comportamento baseado num novo entendimento e compreensão de quem nos chamou, para o que nos chamou, de quais são os recursos que nós temos em Deus. Mas nós podemos destacar que a salvação também atinge não só o espírito e a alma, mas também o corpo do homem. Já tivemos uma aula anterior a respeito da glorificação, então não quero repetir todo, né, esse processo, né, que já ensinamos. Se por acaso você chegou nessa aula sem ter ouvido, vale a pena voltar lá, compreender, né? Aliás, na verdade, minha sugestão é que dentro do possível você siga a ordem dessas aulas, porque estamos apresentando uma lógica progressiva, né? Estamos trabalhando sempre a partir da ideia do pressuposto que outros fundamentos, para que você entenda o que estamos falando agora, já foram construídos. Não dá para, em cada aula, a gente esgotar todo o assunto que apresenta, então a gente tem tentado seguir essa sequência aqui no Fundamentos Doutrinários. E precisamos entender, quando falamos do corpo, obviamente, há uma promessa de restauração. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 23, né, a palavra de Deus claramente diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Então, temos uma afirmação da parte de Deus, ela começa em Romanos 8, 18 e segue ali até o 23, falando do que Deus fará pela criação como um todo, mas de uma maneira muito específica pelo nosso corpo. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21, a Bíblia diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, haverá uma transformação no corpo. Agora, até que esse dia chegue, porque sabemos, o próprio Paulo sinalizou, estamos aguardando dos céus o Salvador, isso só vai acontecer na vinda de Cristo. Até que esse dia chegue, o que é que a salvação faz pelo nosso corpo? A Bíblia hoje fala de uma carne do pecado. A necessidade de nascer de novo é para que possamos receber a nova natureza de Deus no nosso espírito, porque quando nascemos com esse corpo, com essa carne, já nascemos com a velha natureza, a chamada natureza adâmica. E hoje sabemos que o dilema da santificação, também trabalhamos isso numa aula específica sobre santificação, diz justamente respeito ao domínio próprio, que é a capacidade do quê? De refrear a força da velha natureza que se manifesta na carne por meio do poder da nova natureza que está no nosso espírito. Então, enquanto estamos aguardando a redenção do corpo, a ideia é que a gente experimente o poder que o Evangelho nos disponibiliza para exercer o domínio próprio. Um dos exemplos disso é 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Né? Ele não está falando de esmurrar literalmente, autoflagelo, mas ele está dizendo: eu vou reduzir a escravidão, e só se domina a força. E diz: eu vou impor, eu vou exigir que o meu corpo se sujeite à nova natureza, em vez de deixar sê-lo controlado pela velha. Então, quando falamos de uma salvação abrangente na vida do homem, ela envolve o ser inteiro do ser humano, espírito, alma e corpo. Ela envolve santificação completa em todas as áreas e, obviamente, nós conseguimos entender que, juntamente, né, com a promessa de transformação do corpo, quando a velha natureza um dia será erradicada, nós temos também, até que isso aconteça, o poder de subjugar a velha natureza. Como está escrito em Gálatas 5, 16 e 17, se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne, ainda que elas estejam em guerra. Em terceiro e último lugar, eu quero falar da salvação e a criação. Né? Voltando para a declaração de Romanos capítulo 8, que eu mencionei agora há pouco, antes eu quero até fazer um comentário interessante. Ainda era adolescente, me lembro de um dia, andando na rua, estava próximo de um jovem da igreja, não me lembro se estávamos indo para um culto ou voltando do culto, e ele do nada diz assim: o que é que você pregaria para essa árvore? Eu falei: como é que é? Ele falou: não, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que é que você pregaria? Né? E a minha cabeça pensou: coisa doida, quem é que vai pregar para a árvore? Mas de alguma forma, a hora que ele falou isso, eu lembrei de um texto, né? E eu comecei a citar e pregar Romanos 8, que é o texto que nós vamos ler agora. No verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que glória é essa?
19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando do pecado e através da influência do pecado, do que Satanás exerceu, né, trazendo todo o estrago da queda. 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós vivemos a plena libertação, a erradicação da velha natureza do corpo, por ocasião da vinda de Cristo, não só nós, os seres humanos, seremos beneficiados, mas a Bíblia diz que a criação também será e que ela está gemendo por isso. No verso 22 ele diz, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que a Bíblia está dizendo é que haverá salvação plena não só para o ser humano, mas para toda a criação. E a criação está gemendo, ansiando pela chegada desse dia. É aqui que faz sentido, né, compreendemos as promessas bíblicas sobre novos céus e nova terra, porque haverá restauração para nós. Natureza. Em Isaías, no capítulo 65 e no verso 17, por exemplo, nós temos uma promessa que não pode ser ignorada. Deus diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías, no capítulo 66, no verso 22, né, praticamente os últimos versículos do livro, Deus diz, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. E 2 de Pedro, no capítulo 3 e no verso 13, o apóstolo diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, e agora ele vai citar Isaías, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 1, nós lemos, e vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A pergunta é, por que a transformação de Deus tocará todas as coisas, inclusive a própria terra? Aliás, quando falamos a respeito da terra, não podemos nem falar apenas do resultado final de novos céus e nova terra. A Bíblia diz que isso só vai acontecer porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe. Por que não existe? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, fala do julgamento final, da manifestação do dia do Senhor. Diz, porém, o dia do Senhor virá como ladrão,
Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que precisamos entender é que haverá restauração plena. Mas antes da plena restauração, Deus julgará todos os efeitos, os danos do pecado nessa terra, antes de, como diriam os adolescentes, zerar o jogo, antes de resetar, antes de começar tudo novamente. Aliás, há uma figura interessante que quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. É lógico que a intenção de quem fez era zombar de Jesus, dizendo: o Senhor é rei, olha a sua coroa aí que só te faz sofrer. O que aquelas pessoas não entendiam é que lá atrás, quando lemos Gênesis capítulo 3, um dos sinais da maldição de que o pecado tocaria a terra e não só a humanidade, é de que ela produziria justamente espinhos. Eu não consigo acreditar que os espinhos são mencionados como o primeiro, sinal evidente de uma maldição do pecado que toca a terra, e que quando Cristo está lá no madeiro se fazendo maldição por nós, colocam justamente uma coroa de espinhos. Para mim, essas coisas não estão desconectadas. Para mim, Cristo está dizendo: eu estou levando a maldição do pecado, não só para a redenção do homem, mas para a redenção de toda a terra. A salvação é abrangente. Ela envolve o ser humano, mas envolve a terra e toda a criação. Ela envolve o ser humano como ser completo, espírito, alma e corpo, e toca a criação de uma forma plena, prometendo-nos restauração de todas as coisas. E essas promessas, novos céus, nova terra, estão entrelaçadas com essa linda, grandiosa, extraordinária obra de redenção, que deve sempre manter o meu e o seu coração profundamente grato a esse grande Deus e a grande salvação que recebemos.